Olá, amados. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja em nós. Meu nome é Nilma Maria. Este é o canal Sintetizando a Lição, com o objetivo de levar a vocês um resumo descomplicado da lição do EBD. Agradeço imensamente pela audiência. É sempre uma honra ter vocês comigo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos para o nosso conteúdo. O assunto desta lição, o Deus Espírito Santo. O texto áureo: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João capítulo 14, verso 16. Verdade prática: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como Consolador, ensinador e santificador da Igreja. Os objetivos da lição: primeiro, mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa distinta, mas coigual ao Pai e ao Filho. O segundo, evidenciar a plena divindade do Espírito Santo e seus atributos. E o terceiro, ressaltar as principais obras do Espírito Santo, que é encarnação, ressurreição e santificação. Bom, é sobre isto que a lição vai tratar. Nesta lição, estudaremos a pessoa do Espírito Santo, que é plenamente divino, coigual ao Pai e ao Filho. Ele é o Consolador prometido, que procede do Pai, ensinador e santificador da Igreja. Venha comigo, se inscreva, curta, comente e compartilhe no grupo da EBD da sua congregação. Esta lição é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico está dividido em 3 subtópicos, o segundo tópico em 3 subtópicos e o terceiro também em 3 subtópicos. O primeiro tópico, com o tema A Pessoa do Espírito Santo, e como primeiro subtópico, o Espírito Santo é uma pessoa, aqui o nosso comentarista vem explicar, por meio da palavra, que o Espírito Santo não é uma força impessoal, mas uma pessoa divina. Ele possui atributos pessoais claros. Intelecto: ele conhece e sonda as profundezas de Deus, conforme Romanos capítulo 8, verso 27. Emoções: ele pode ser entristecido, conforme Efésios capítulo 4, verso 30. E vontade: ao distribuir dons conforme quer. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11. Além disso, ele ensina, lembra, guia e comunica. João, capítulo 14, verso 26 e capítulo 16, verso 13. Ações próprias de um ser pessoal e consciente. Teologicamente, negar a personalidade do Espírito é comprometer a própria estrutura da doutrina da Trindade. Se o Espírito não for pessoa, não há plena comunhão trinitária, nem relacionamento real entre Deus e o crente. A atuação do Espírito na regeneração, santificação e direção da Igreja pressupõe personalidade e divindade. No segundo subtópico, pessoa distinta na Trindade, a fé cristã histórica afirma que Deus é um só em essência e 3 em pessoas. O Espírito Santo compartilha da mesma natureza divina do Pai e do Filho, de acordo com 1 de Pedro, capítulo 1 e verso 2. Mas é pessoalmente distinto deles. Essa distinção se manifesta nas relações internas da Trindade e no plano da salvação. O Espírito é enviado pelo Pai em nome do Filho, João capítulo 14, verso 26, evidenciando ordem e missão e não inferioridade. Essa verdade confronta heresias históricas. O modalismo negava a distinção pessoal, afirmando que Pai, Filho e Espírito seriam apenas manifestações temporárias de uma única pessoa. O arianismo negava a plena divindade do Filho e, por consequência, do Espírito. Já os pneumatômacos rejeitavam a deidade do Espírito Santo. Contra essas distorções, as Escrituras afirmam que o Espírito é plenamente Deus e eternamente distinto dentro da unidade trinitária. Tito, capítulo 3, verso 5. Assim, a unidade de essência e distinção de pessoas, sem divisão de natureza, nem confusão de identidade. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10 a 11. O terceiro subtópico, o Consolador prometido. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 16, Jesus promete outro Consolador, Paráclitos, termo que significa ajudador, advogado ou encorajador. O vocábulo Paráclitos aparece 5 vezes nos escritos de João, referindo-se tanto ao Espírito Santo como ao próprio Cristo. Nesse contexto, o Espírito Santo é chamado de outro Consolador, isto é, alguém da mesma natureza
natureza que Jesus. O Espírito Santo, portanto, continua a obra de Cristo na vida dos crentes. Ele não substitui Jesus, mas torna presente e eficaz a obra redentora realizada pelo Filho. Sua habitação permanente cumpre a promessa da presença contínua de Deus com o seu povo. O Espírito é a presença ativa de Deus na igreja. Ele consola na aflição, orienta na verdade, convence do pecado e fortalece na missão. Aleluia! Não é inferior ao Filho, mas plenamente divino, assumindo o papel de presença permanente de Deus até a consumação dos séculos. O segundo tópico, com o tema a divindade do Espírito Santo, e o primeiro subtópico, o debate, a expressão filioque, que significa aí do Filho, foi acrescentada ao credo niceno-constantinopolitano para afirmar que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Esse acréscimo teve como pano de fundo as controvérsias teológicas dos séculos IV e V, especialmente contra o arianismo e os pneumatômacos, que negavam a plena divindade do Filho e do Espírito. O credo niceno-constantinopolitano, 381 d.C., declarou o Espírito como Senhor e doador da vida, digno da mesma adoração e glória que o Pai e o Filho. A base bíblica para essa formulação encontra-se em textos como o Evangelho de João 15:26, que afirma que o Espírito procede do Pai, enviado por Cristo, além de Romanos capítulo 8, verso 9 e Gálatas capítulo 4, verso 6, que chamam de Espírito de Cristo e Espírito do Filho. A cláusula filioque reforça a unidade essencial da Trindade e a comunhão eterna entre o Pai e o Filho na expiração do Espírito, ainda que historicamente tenha contribuído para tensões entre o Oriente e o Ocidente. Sua intenção foi proteger a plena divindade do Espírito e sua igualdade substancial com o Pai e o Filho. No segundo subtópico, os atributos divinos do Espírito, a divindade do Espírito Santo é evidenciada por seus atributos absolutos, que pertencem exclusivamente a Deus. Onipotência, ele opera milagres, concede poder e atua soberanamente, conforme Lucas capítulo 1, verso 15. Onisciência, ele conhece todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus. Atos capítulo 5, verso 3 a 4. Onipresença, não há lugar onde a sua presença não alcance. Salmos 139, verso 7 a 10. Eternidade, ele não começou a existir no Pentecostes, estava ativo na criação, conforme Gênesis capítulo 1, verso 1 a 2, e é chamado de Espírito Eterno em Hebreus capítulo 9, verso 14. Esses atributos não são concedidos ao Espírito, são inerentes à sua natureza. Ele não participa da divindade como criatura elevada, mas possui a mesma essência do Pai e do Filho. As Escrituras, inclusive, identificam mentir ao Espírito como mentir a Deus, conforme Atos capítulo 5, verso 3 a 4, reforçando sua identidade divina. Portanto, negar a divindade do Espírito compromete a própria revelação bíblica sobre Deus. No terceiro subtópico, os símbolos do Espírito, a Bíblia utiliza símbolos para comunicar aspectos da atuação e do caráter do Espírito Santo. Esses símbolos não o reduzem a elementos impessoais, mas ilustram a sua obra. Fogo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 3, o fogo simboliza purificação, poder, manifestação visível da presença divina. Água, no Evangelho de João, capítulo 7, verso 37 a 39, representava vida, refrigério espiritual e poder renovador. Vento, em João, capítulo 3, verso 8, expressa sua soberania e invisibilidade. No Pentecostes, manifesta-se como som de vento impetuoso, conforme Atos capítulo 2 e verso 2. Óleo, símbolo da unção, consagração e iluminação espiritual, de acordo com 2 Coríntios capítulo 1, verso 21 a 22. E 1 de João capítulo 2, verso 20 e 27. Pomba, no Evangelho de Mateus capítulo 13 e 16, representa pureza, paz, mansidão. Cada símbolo revela dimensões complementares de sua obra, purifica, vivifica, capacita, consagra e comunica a presença de Deus. Contudo, o Espírito não é o símbolo, ele é a realidade divina que o símbolo representa. O terceiro tópico, com o tema As Obras do Espírito Santo, e
E o primeiro subtópico, o Espírito Santo e a encarnação. A encarnação do Verbo é uma obra essencialmente trinitária. No Evangelho de Lucas, capítulo 1 e verso 35, o anjo declara que o Espírito Santo desceria sobre Maria, realizando sobrenaturalmente a concepção de Jesus. Também no Evangelho de Mateus, capítulo 1 e verso 18, afirma-se que o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Teologicamente, essa obra revela 3 verdades fundamentais. O Pai envia o Filho ao mundo, Gálatas capítulo 4, verso 4. O Filho assume a natureza humana, Filipenses capítulo 2, verso 7. O Espírito realiza o milagre da concepção, Mateus capítulo 1, verso 20. Cristo é eternamente gerado do Pai, Miqueias capítulo 5, verso 2. E João capítulo 1, verso 1. Mas no tempo foi concebido pelo Espírito. Isso não significa que o Espírito seja o Pai de Jesus, mas que foi o agente divino da encarnação. A participação direta do Espírito nesse evento confirma sua divindade, pois criar vida humana sem intervenção natural é ato exclusivo de Deus. O segundo subtópico, o Espírito Santo e a ressurreição de Cristo é igualmente uma obra trinitária. O Pai ressuscitou o Filho, conforme Atos capítulo 2 e verso 24. O Filho declarou ter autoridade para retomar a sua vida, João capítulo 10, verso 18. E o Espírito é apresentado como o agente vivificador. Em Romanos capítulo 8, verso 11, Paulo afirma que o Espírito que ressuscitou Jesus habita nos crentes e vivificará também seus corpos mortais. Essa declaração é profundamente teológica. O Espírito não apenas participa da ressurreição de Cristo, mas garante a ressurreição futura dos salvos. Vida e poder sobre a morte pertencem somente a Deus. Conforme João capítulo 5, verso 21. Logo, atribuir ao Espírito essa obra é reconhecer sua plena divindade. Ele não é mero instrumento, mas agente divino que comunica vida. Além disso, o Espírito é o selo e a garantia da redenção futura. Efésios capítulo 1, verso 13 a 14. Assegurando que a obra iniciada na regeneração culminará na glorificação. O terceiro subtópico, o Espírito Santo e a santificação. A santificação é uma das obras contínuas do Espírito na vida do crente. Segundo o Evangelho de João 16 e 8, ele convence do pecado e, conforme 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, transforma progressivamente a imagem de Cristo. A santificação possui 2 dimensões. Posicional, ocorre no momento da conversão, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11, quando o crente é separado para Deus. Progressiva, desenvolve-se ao longo da vida cristã, conforme Hebreus capítulo 12, verso 14, por meio de um processo contínuo de regeneração. O Espírito habita no crente desde a regeneração até a glorificação. Contudo, essa obra não anula a responsabilidade humana. Paulo exorta: andai em espírito, Gálatas capítulo 5, verso 16, e adverte contra entristecê-lo, Efésios capítulo 4, verso 30. Há cooperação, mas não autonomia humana. A santificação é primeiramente obra divina. 1 de Pedro, capítulo 1 e verso 2. Somente Deus pode transformar o coração humano. Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Portanto, a atuação santificadora do Espírito é mais uma evidência inequívoca de sua deidade. Bom, aprendemos com esta lição que o Espírito é distinto do Pai e do Filho, mas coigual em essência, poder e glória. Como Consolador, ele continua a obra de Cristo e habita na vida dos crentes. Sua presença é viva e transformadora, indispensável na edificação, ensino e missão da igreja. Obrigada por assistir este conteúdo. Deus abençoe sua vida e da sua família. Não esqueça de deixar seu comentário, ele é muito importante. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.